Tem um cachorro carente no meu colo. Que hoje ela decidiu que quer ficar no colo da Tatá. E como é que eu vou negar? Ela já tá aqui, né? Tá lá. Oi, Cacau. Ela vai morder o microfone, deixa quieto. Oi, guys, tudo bem? E hoje eu tô com uma visitante no meu colo. Porque ela decidiu que não quer deixar a Tata gravar. Então, ela vai ficar aqui, mas ela não vai subir na minha mesa, que é a intenção dela. Bem, guys, hoje não vai ser vídeo de crítica de livros. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais curto. E vai ser sobre outra coisa que eu amo fazer, que vocês sabem, porque eu posto aqui no YouTube, nos shorts e no TikTok, que vai ser falar dos meus desenhos. Especificamente, guys, não sei se vocês sabem, mas recentemente eu trouxe uma série no meu TikTok e no meu YouTube Shorts, desenhando os personagens do livro Desvividos, de Rafael Montes. Só que tem algumas referências que eu coloquei nesses desenhos. E o vídeo de hoje vai ser pra eu falar um pouco mais do processo que foi desenhar, fazer esses desenhos e quais foram as referências que cada um dos desenhos tem. Porque sim, pelo menos eu coloquei pelo menos uma referência em cada um dos desenhos, que pra quem não sabe, os desenhos eu basicamente desenhei todos os personagens, não todos, os personagens de Desvividos, e vou estar aqui trazendo como é que foi os bastidores desses desenhos pra vocês. Mas então, guys, começando pelo desenho do Alessandro, que é o personagem principal da obra, eu vou estar colocando aí o vídeo do desenho aparecendo com detalhes para vocês conseguirem acompanhar tudo que eu vou estar falando do desenho. E falando do Alessandro, esse aqui já é um big do spoiler, então assim, se você realmente não quer spoiler, porque esse aqui é o maior spoiler de todos, acho que é melhor você pular, de repente mais pra frente, enfim. Mas ao final do livro a gente descobre que o Alessandro se auto-intitula Rafael Montes. Então era como se o Rafael, que é o autor da obra, tivesse feito tudo que o Alessandro fez ao longo da história. É uma revelação chocante, a gente espera que seja mentira. Mas enfim, quando eu fui desenhar, eu não queria desenhar o Alessandro parecido com o autor. Não sei, porque na minha cabeça não fazia tanto sentido. Eu não sei porquê, mas eu não gostava dessa ideia. Porque eu não via o autor na pele, tipo, como Alessandro, nas situações vividas. Porém, ao final das contas, eu acabei desenhando ele de forma bem parecida mesmo sem querer, com o autor, o próprio autor do livro. Bem, mas o processo de desenho, de criação do Alessandro foi um pouquinho chato, porque na realidade... Não, foi chato, foi divertido. Porque na realidade eu não me recordo de em nenhum momento, tipo, o Alessandro dar tantos detalhes sobre si. Ele dá muito detalhe da aparência dos outros personagens, mas em relação à aparência dele, ele não traz muita coisa. Então é aquele negócio, tipo, eu posso criar, eu posso imaginar ele da forma que eu quiser, mas tem que ser algo que, né, faça sentido dentro da obra. Aí, pensando nisso, acabei optando por desenhar ele da forma que vocês estão vendo. Eu desenhei ele com um tom de pele um pouco mais escuro, cabelos pretos, os olhos castanhos, uma aparência neutra, meio nerdzinho, tudo mais. E no final das contas acabou que ficou bem parecido, sim, com o autor da obra, mesmo eu não querendo desenhar ele dessa forma. E eu gostei bastante da forma que eu desenhei ele, porque eu consigo imaginar a forma que eu desenhei ele em todos os cenários onde, né, acontece o livro. Então, todos os cenários onde o Alessandro aparece, eu consigo imaginar o meu desenho fazendo aquilo que ele fez, e isso é algo que eu gostei bastante e que, ao meu ver, faz com que o processo tenha sido muito legal de ser feito. Quanto às referências, bem, caso quem assistiu lá o meu vídeo no YouTube Shorts ou no TikTok deve ter percebido ou não quando eu escrevi a frase, que é assinado Rafael Montes, que é uma referência, não é necessariamente uma fala do Alessandro dentro do livro, na verdade era pra representar a escrita dele ao final do livro, quando ele manda a carta dele pra mãe dele, ele assina como Rafael Montes, certo? Quanto ao objeto do Alessandro, eu escolhi pelo caderno, né, que é o objeto principal, que literalmente a gente lê o capítulo principal, que é o capítulo onde eles passam no porão, pelo caderno do Alessandro. Então, como objeto principal, eu coloquei o caderno dele. Também coloquei ele com outro caderno ali na segunda arte, que é a arte onde ele tá de perfil, assustado com o que tá acontecendo, já que uma das artes, que é a arte onde o personagem está meio que na horizontal, olhando pra trás, é um momento onde ele está num momento normal da vida dele. E quando o personagem está de perfil, é porque é algum momento que ele passou ali dentro do porão. E também tem o fato de que, se vocês notarem, todos os personagens vão estar em uma direção, né, quando eles estão de perfil. Isso também foi algo que eu pensei, que é no caso, tipo assim, o único personagem que, entre aspas, não morreu, né, não morreu. E digamos que o único personagem que não tinha a real intenção de morrer ali, que é o Alessandro, a minha perspectiva, eu acabei colocando ele em outra direção, no sentido de que ele já sabia o que estava fazendo, sabia o que estava acontecendo. Então, assim, é meio que pra diferenciar o destino dele. Quando todos os personagens, de forma involuntária, estavam ali pra fazer o que iam fazer, e mesmo assim, tipo, a Maria João, o Lucas e tal, por mais que eles não estavam planejados eles morrerem, eles acabam morrendo, no caso do Alessandro, ele já tinha tudo arquitetado na mão. Então eu coloquei ele na direção oposta, no sentido de que ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia onde ia parar, já tinha planejado
tudo isso. Então, literalmente, essa direção, que é um detalhe tipo mínimo, quem tá vendo o desenho às vezes não percebe comparando com outros, mas é um detalhe que eu coloquei justamente pra dizer que, tipo, a direção do Alessandro era outra em relação aos outros personagens. Beleza, guys. Falamos do Alessandro. Agora vamos pra Maria João. Bem, guys, a Maria João, o processo dela de desenhar ela, eu admito que foi mais gostosinho de fazer. Tanto porque a gente já tinha mais referências da forma como a Maria João é, então a gente já tinha mais características dela descritas no livro, e também porque eu admito que eu usei de referência para desenhar ela a imagem, a forma como ela foi representada na peça da roleta russa. Então eu peguei, assim, algumas referências de lá. Eu já tinha imaginado ela de uma forma geral, porém eu queria ter alguma ideia a mais nisso. E aí eu utilizei a forma como ela foi representada em roleta russa, principalmente o cabelo azul dela, que eu achei uma ideia muito boa. Na hora de representar a Maria João, como vocês estão vendo, eu representei ela com o cabelo curtinho, coloquei ali alguns piercings, e uma coisa que eu acrescentei que no livro não tem, nem na representação, são as tatuagens. Na minha cabeça, a Maria João seria totalmente cheia de tatuagens, juntamente para combinar com o irmão dela. Ao meu ver, faz sentido e ficou muito legal. E eu também gostei da forma como eu representei ela, tanto os acessórios, os broches no coletinho dela, as tatuagens, os piercings, eu achei que ficou muito fofo e muito, ao mesmo tempo, masculino, da forma que ela é dita, ao mesmo tempo ficou delicado, e a forma como as roupas dela, eu fiz de propósito as roupas dela bem manchadinhas, assim, pra combinar também com esse estilo meio despojado, bem masculino, bem garotão dela, que eu gostei bastante. E quanto às referências, dentro do desenho da Maria João, a principal referência ali, eu diria que são as duas balas, que são colocadas bem ao lado da frase que ela diz. Que pra quem não sabe, né, acaba que a Maria João vai de arrasta no livro por conta de duas balas. Ela leva 2 tiros na barriga. E aí eu quis dar referência aí a essa forma como ela acaba indo de arrasta dentro do livro. Beleza? O objeto dela foram as notinhas de dinheiro. No que eu acho que pra quem lê o livro é óbvio, o tanto que ela gosta de dinheiro, o tanto que ela é gananciosa, a palavra da pessoa que gosta muito de dinheiro, não sei dizer. E a frase dela é, não vão dizer nada, que pra mim é a principal frase dessa mulher, porque ela sabia de um segredo muito importante. Ela tinha uma informação muito relevante que ia, tipo, mudar totalmente o rumo da história e ela não diz. Então pra mim, essa frase dela é a que mais incita a curiosidade, é a frase que, tipo, quem vê fica, caramba, como assim você não vai ensinar? Que informação que você sabe que a gente não sabe? E eu adorei também esse desenho da Maria João. Eu diria que em patamar, o desenho dela e o do Alessandro, eu prefiro mais o dela, porém eu gosto bastante do desenho do Alessandro em si, mas de forma geral eu gostei muito da forma que eu consegui representar a Maria João aqui. E beleza, guys, agora vamos falar do desenho do Otto. Eu diria que pra mim esse é o desenho que mais tem referências, no sentido de explicar o que aconteceu com o Otto durante a história. Bem, o processo de desenhar o Otto, eu diria que foi bem gostosinho, sim, de desenhar. Eu admito que teve algumas surpresas, porque eu não imaginava o Otto sendo baixinho e magrinho em si. Eu imaginei ele tendo uma altura padrão, imaginei que ele fosse da mesma altura do Alessandro, talvez. Porém, na descrição do livro, quando a gente descobre que o Otto é menor do que o Alessandro, aí já veio essa ideia dele ser bem baixinho, magrinho e tudo mais. Eu trouxe pra ele uns traços meio femininos, com rosinha nas bochechas, né, já que eu imaginei ele com uma pele bem clarinha também, então um rosinha ali em alguns pontos dele, trazendo esse cuidado, esse dote mais feminino. Também trouxe os cílios longos, que ele é citado, e o cabelo loiro, que pra mim super combinou, achei que ficou muito fofinho nele. Ele me dá essa vibe de personagem fofinho e amável, certo? E quanto às referências, primeiramente nós temos as cartas de baralho, que são o objeto que introduz o Otto à história, que é quando ele tá jogando com o Alessandro e com o Zack, que é quando rola que é depois do jogo, no caso, né, que rola toda a intimidade do Zack com o Otto. Depois aí, inclusive nas cartas já temos a primeira referência, que é o Reis, que tá com o coraçãozinho partido aqui, que já é pra representar a rejeição que o Otto tem em relação ao Zack. A frase dele também traz isso, que é o eu te amo não correspondido, que, né, é o eu te amo e tem um coraçãozinho partido. Também para trazer essa rejeição que o Otto passa em relação ao Zack. E no próprio desenho que o Otto tá de perfil, no caso, eu ia falar na vertical, mas quando ele tá de perfil, nós temos aí 1, 2, 3 referências. Inicialmente tem o ponto vermelho na testa dele, que é para representar a forma que ele foi de arrasta com o tiro, né? Então, além do ponto vermelho, que é para representar o local onde o tiro acertou, também tem a parte de trás da parede, que eu deixei ali com representações do sangue. Então, para representar como que a cabeça dele ficou, já que no livro tem isso de forma detalhada, como foi o resultado da cabeça dele após esse tiro, né, após ele ir de arrasta. No olho dele tem o avermelhado, que é para representar a dor que o Zack faz com o Otto, que é quando também, né, aqui, quando o Otto tá amarrado,
literalmente o Zack e o Noel amarram o Otto, e aí o Zack, depois disso, o Otto tirando, arrancando, né, a força e os cílios do Otto. No livro não fala que sangra, mas eu quis representar isso, então eu desenhei como os pontos vermelhos no olho do Otto para representar esse sangue, que representa essa tortura que ele passa, certo? E ali no peito do Otto, quem olha e fala, ué, mas Karen, ele não aconteceu nada no peito dele em si. Então, esse machucado no peito foi também para representar essa rejeição, e não só essa rejeição, mas essa tortura emocional que o Otto passa. Porque além dele ser rejeitado pelo cara que ele ama, ele foi pelo cara que ele ama e foi pelo mesmo cara. Então o Otto sofreu quase que o dobro. Se a gente parar pra pensar que tudo que ele sofreu foi na mão da pessoa que ele amava, na mão da pessoa que ele achou que ele ia passar a vida, o que torna tudo muito mais pesado. De forma geral, eu gostei muito do desenho do Otto, tanto pela quantidade de referências que eu consegui encaixar, quanto pela forma em si do Otto, que eu achei que ficou muito fofinho, muito delicado, que é a forma que eu imaginei ele, embora eu não tivesse 100% de certeza do formato em si, do rosto dele e tal, mas é um dos desenhos que eu também mais gostei de fazer. Então, vamos lá.